Bom, então vamos começar o segundo vídeo de preparação para a semana Hamlet. E a ideia nesse vídeo é falar sobre Hamlet como um autorretrato de Shakespeare. Essa frase foi formulada por Taine, exatamente com essas palavras, né? Hamlet é o autorretrato de Shakespeare e foi desenvolvida por muitos outros críticos e comentadores da obra, né? Dizendo que essa parte tão reflexiva, né, de Hamlet, ela não poderia, ela não parece, né, e se a gente lê isso, a gente de fato percebe isso, não parece que ela venha de uma construção, de um raciocínio de um personagem, né? Ah, olha como Hamlet pensa sobre a vida. De fato, é uma reflexão tão profunda sobre a própria vida, o que aliás até dificulta a gente definir a personalidade de Hamlet, né? Se ele é precavido ou ousado, se ele é melancólico ou irado, enfim, porque é muito vivo, muito complexo, né? Então essas reflexões elas adquirem quase uma vida própria, de modo que é muito visível isso. É o Shakespeare refletindo ali pela boca dos seus personagens, né? É a peça mais longa de Shakespeare, comparada a Macbeth, que é a tragédia mais curta, ela tem o dobro do tamanho, né? 4.000 versos para 2.000 versos. Então, de fato, é bem mais longa, né? Montada no original, no palco, deve ter em torno de umas 6 horas. Um filme que tem as transições muito mais rápidas, né? Uma versão integral você vê que tem 4 horas. Então, é um monumento mesmo, né? E o que faz dessa peça ser tão longa não é propriamente a trama das ações, né? Mas as grandes reflexões que tem ali, né? E o que dá a entender um carinho muito especial por esse tema, né? Que o Shakespeare devia ter. Aliás, eu até comentei no outro vídeo que ele, ele dá o nome pro filho dele de Hamlet, né? Ao mesmo tempo que estreia uma peça com esse nome, mais ou menos, né? Na mesma época em Londres. E também a filha de Judite, que também tem a mesma estrutura, né? Vive o mesmo drama do Hamlet de se vingar para poder restabelecer a ordem ali para o seu povo, né? Então esse tema está na cabeça do Shakespeare e ele tem um profundo interesse em desenvolvê-lo, né? Isso até fez com que alguns autores, como o T.S. Eliot, chegassem a falar que Hamlet é a peça mais problemática de Shakespeare, que artisticamente é um fracasso. É meio chocante quando a gente lê isso pela primeira vez, né? Mas no fundo, ele vai desenvolvendo depois e você percebe que é justamente por Shakespeare ter almejado algo tão grandioso, né? Ele tenta alcançar ali reflexões, com as reflexões, o próprio sentido da existência humana, né? E isso, segundo o Eliot, é um problema para a peça, porque ela enrosca nas reflexões, né? E não dá para negar isso, de fato tem isso daí, né? É, as ações no começo da peça elas demoram muito para acontecer e no final acontecem tudo acavaladas, né? Uma depois da outra. De algum modo isso é fascinante, né? O que, enfim, talvez possa ser defeito por um lado, por outro, torna a coisa ainda mais arrebatadora, né, para a plateia. Mas ele tinha essa opinião aí do Hamlet como uma peça problema, né? Como algo maior do que o próprio Shakespeare, assim, onde tudo é um pouco confuso, a própria loucura dele, é verdade ou não é, a traição da rainha, muitas coisas por serem desenvolvidas, né? Justamente porque o grande foco ali é pegar um drama humano, uma trajetória de um homem em busca de no fundo, a gente percebe que o Hamlet, a grande busca dele não é propriamente a vingança, mas é um amor ardente pela verdade, né? Ele está querendo saber, assim, primeiro, se ele deve se vingar ou não, e segundo, qual o melhor modo de ele se vingar, né? E isso mostra que é uma pessoa que está buscando profundamente a verdade e, portanto, o seu autor, ao conseguir colocar isso no papel,
não é possível que ele também não tivesse o mesmo desejo, que não fosse o próprio Shakespeare se confrontando com essas questões dentro desse mito que ele escutou, que de algum modo o arrebatou e ele nomeou seu próprio filho, né? Enfim, tem toda essa relação, né? E talvez a gente fique em dúvida justamente quando vai montar, né, sobre que aspecto pegar o Hamlet. De fato, não tem como você pegar a peça e falar assim, vou montar na íntegra, né, sem optar por algumas coisas que elas estão incompletas na peça, né. Enfim, tudo isso sustenta essa opinião de que seja uma peça problemática. Mas o grande ponto aqui é justamente assim, vendo esses aspectos como problemas ou como virtudes, ambos apontam para uma busca nessa peça de algo que o Shakespeare nunca buscou em nenhuma outra, sabe? Com tanta profundidade, com essa demora nas reflexões, né? Com tanto ardor assim, gastando tanta tinta para isso, né? E, bem, é por essas e por outras que dizem que Hamlet é o autorretrato de Shakespeare. Bom, é isso aí. Obrigado, pessoal, que assistiu mais este vídeo. O próximo vai ser uma interpretação do René Girard sobre a peça, focando no aspecto da vingança aí. Muito obrigado e até lá.